Fala Doc, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Doc, podcast que é feito para você, estudante de medicina do ciclo básico, do ciclo clínico, do internato. Você que é médico, você que é residente, você que, enfim, é só curioso e quer nos acompanhar, seja muito bem-vindo. Sem mais delongas, eu sou o Furlan e eu queria dizer que lá no século XVIII foi a primeira vez que diferenciaram eclâmpsia de epilepsia. E eles acreditavam que aquelas convulsões que ocorriam nas gestantes com eclâmpsia, eram decorrentes de uma tentativa do organismo de eliminar algo mórbido que tivesse dentro do corpo, nesse caso o feto. E aí essas gestantes elas eram submetidas a encantos, amuletos, orações, enfim. O Gui já tá até rindo aí, né? Furlan é cultura. É, cultura, gente. Hoje a gente vai conversar sobre pré-eclâmpsia, a gente está com um convidado especial que a gente já vai apresentar para vocês. Ao meu lado, o meu eterno companheiro Gabriel, seja bem-vindo. Fala, Doc, tudo certo? Gabs aqui. E eu queria falar para vocês hoje um pouco de etimologia, né? O significado da palavra eclâmpsia. Então ela vem do grego e significa relâmpago ou luz forte. Muito relacionado ali ao jeito que ela se instala e aos sintomas que ela tem neurológicos, né? Que a gente vai comentar um pouquinho daqui a pouco. Olha só, show de bola. E agora com vocês, Dr. Vinícius Tristão. Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, não sei que horas você está escutando o podcast. Eu sou o Vini, né, Vinícius aí, e eu queria dizer que eu fiquei decepcionado quando eu descobri que a etimologia de pré-eclâmpsia não tinha nada a ver com eclipse. Eu queria que tivesse alguma coisa a ver com eclipse, porque eu gostava dessa palavra, mas não tinha. Pô. E, gente, hoje a gente tá com um convidado mais que especial. Um cara que foi nosso staff aqui, nosso chefe. Com vocês, Guilherme Rossi. Médico formado pela UEL, né? E ex-residente agora. Ginecologista e obstetra pela Universidade Federal de Santa Catarina. Gui, se apresente aí também. E aí, pessoal, um prazerzão estar aqui. Queria primeiramente agradecer o convite de vocês. Falar de uma coisa que eu gosto tanto, faz tanto parte da minha prática clínica aí. E falar também que dizem que as especialidades que começam com O, elas fogem da parte médica, né? Obstetrícia, oftalmologia, ortopedia. Então eu vou falar com muita... Otorrino. Vou falar aí com muita honra da pré-eclâmpsia, que é a doença que nos traz de volta a parte clínica. Então devolve a medicina para obstetrícia. É a única doença aqui. É a única coisa clínica que o obstetra sabe fazer muitíssimo bem, eu acho. Sem conflito de interesse. Seja muito bem-vindo. Gente, pra quem não sabe, o Gui ele foi nosso staff quando a gente passou no internato na maternidade aqui, né, do HU. Foi meu staff, foi staff do Gabi. E o plantão com o Gui era o melhor plantão que tinha, né? Era aquele plantão que os internos ficavam mais tranquilos, né? Primeira vez que eu auxiliei num parto, né, foi com o Gui. Ele tava do meu lado me xingando, mas tava ali, né? Ele tava, segura aqui. Não solta aqui a criança. É porque os caras eram bons, é por isso. Os caras eram bons. Mas eu botava pra trabalhar também. Não vão achar que eu também era muito... Isso é verdade, a gente trabalhava. Sem corpo mole. Sem corpo gente, mole. Então, como sempre, vamos começar com alguns dados de pré-eclâmpsia, né? Trazer pra vocês a importância que a pré-eclâmpsia tem hoje. E a gente sabe, né, que aproximadamente 3 a 5% das gestações no mundo evoluem com pré-eclâmpsia. No Brasil, a gente não tem dados tão seguros assim, mas a gente tem uma incidência aproximada ali de 1,5% e de 0,6% de eclâmpsia. Esses valores, infelizmente, ainda são subestimados. Existem lugares no Brasil, né, com menor nível socioeconômico, essas taxas chegam a 8%, que é bastante coisa, né, dadas as complicações que a gente tem, enfim, e os riscos que envolvem essa doença. Gui, basicamente a gente vai hoje, então, conduzir uma conversa aqui, né, falar de definições, de fatores de risco. E a gente vai conversando, no final vamos resolver aquela questão, né, da MedSimple, certo? Bom, Gui, queria começar te perguntando assim, como que a gente define as síndromes hipertensivas, né? Porque a gente sabe que tem hipertensão crônica, tem doença específica hipertensiva da gestação, a pré-eclâmpsia. Como que a gente faz a diferença entre essas síndromes? Isso aí, acho que é a parte mais importante mesmo, tanto para o aluno de medicina quanto para o médico recém-formado ali. Então assim, paciente grávida que se apresenta com hipertensão, a gente tem que primeiro fazer uma diferenciação quanto à idade gestacional dela. Menos de 12 semanas apresentou pressão elevada, a gente pode caracterizar como uma paciente previamente hipertensa. Então a gente pode falar que é uma hipertensa crônica que está grávida. Tá? Claro que se ela vier com o diagnóstico pronto, a gente já sabe que é uma hipertensa crônica. Então antes de 12 semanas, hipertensa crônica. Passou de 12 semanas, a gente já pode começar a querer culpar um pouquinho mais a gravidez.
Por quê? Porque é onde começa a implantação da placenta e é quando começa a dar os possíveis erros e gerar essa pressão alta. Então, depois de 12 semanas, se a paciente começar a apresentar níveis pressóricos acima de 14/9, pelo menos em 2 medidas aí, a gente já pode colocar como uma hipertensa gestacional. Ou seja, ela está com pressão alta por causa da gravidez, certo? Depois de 20 semanas, que passou da primeira metade ali, então depois de 20 semanas, a gente já começa a ter os diagnósticos mais complicados. Pré-eclâmpsia, eclâmpsia, síndrome HELP, que podem, de alguma maneira, serem incorporadas tudo dentro desse conceito pré-eclâmpsia, né? A HELP e a eclâmpsia, por exemplo, podem ser encarados como complicações de uma pré-eclâmpsia, né? Mas aí é só a partir de 20 semanas. Antes disso, ou é hipertensa gestacional ou é hipertensa crônica. Entendi. E a gente pode ter sobreposição, né? Por exemplo, eu posso ter uma gestante que era previamente hipertensa e lá na 20ª semana ela começa a fazer sinais de pré-eclâmpsia, proteinúria, enfim, outros sintomas que a gente encaixa. Aí a gente cai um pouquinho no conceito do que é pré-eclâmpsia, né? Como é que a gente vai explicar o que é essa pré-eclâmpsia. Então, assim, ó, pré-eclâmpsia faz parte da síndrome hipertensiva gestacional junto de uma disfunção orgânica. Essa é a definição. Uma delas, como tu falou, é a proteinúria, que era a mais famosa. Até 2014, proteinúria era um item essencial, acho que é 2014 ou 15. Era um dado essencial para tudo falar que a paciente tinha pré-eclâmpsia. E a gente sabe hoje que existe pré-eclâmpsia sem proteinúria, né? Então, são disfunções de vários órgãos. O rim é o mais afetado de todos, tem sistema nervoso central, tem pulmão, enfim. E aí, essa paciente que ela se apresenta com uma hipertensão crônica ou hipertensão gestacional e não tem nenhuma disfunção orgânica até 40 semanas, ela é uma hipertensa e ponto. Começou a ter algum tipo de disfunção, a gente chama de pré-eclâmpsia. Se for uma pré-eclâmpsia em uma paciente com hipertensão crônica, a gente chama de pré-eclâmpsia sobreposta, né? Que é paciente com hipertensão crônica e começa a apresentar alguma disfunção orgânica. Entendi. Eu estava lendo, quando você tem, por exemplo, uma gestante com hipertensão, você vai fazer o pré-natal dela. É importante eu já fazer no começo, por exemplo, uma proteinúria de base para mim ter dessa paciente, para ver se essa paciente lá com 20 semanas não vai aumentar esse valor? Não é o que a gente faz na nossa rotina. A gente tem assim, ó, casos que às vezes os casos melhor a gente individualizar do que tratar de maneira geral, né? Se for uma paciente com uma hipertensão crônica de difícil controle, já vem tendo alguma disfunção orgânica pela hipertensão, por exemplo, paciente já tem uma lesão renal importante, alguma coisa assim, vale a pena. Para a gente observar qual é a porcentagem de aumento que a gravidez conferiu a essa proteinúria, por exemplo. Mas, de maneira geral, não. De maneira geral, Entendi. A gente não pede nenhum exame antes, não. A gente entra assumindo que a paciente não vai ter a pré-eclâmpsia, né? Entendi. Aí depois, quando a gente começa a fazer os rastreios, a gente vai pedindo os exames mais específicos de acordo com a idade. Perfeito, Gui. E falando agora sobre assumir que a paciente não tem. Em quais pacientes eu considero que existe um risco? Quais que são os fatores de risco para a gente pensar em pré-eclâmpsia? Tem que pensar que pré-eclâmpsia pode ser encarado como uma doença sistêmica, né? Então, assim, pacientes que já têm algum tipo de doença cardiovascular, por exemplo, são candidatíssimas a apresentar pré-eclâmpsia. Pacientes com obesidade, pacientes diabéticas. Como a pré-eclâmpsia, por definição, é uma doença placentária, então pacientes que vão ter placentas grandes ou placentas duplas, por exemplo, então gestação múltipla, gemelaridade é muito maior que feto único, trigemelaridade é maior que gemelaridade já. Pacientes que estão bebezinhos muito grandes, então diabetes, que vão ter uma placenta muito grande, também é fator de risco. Que mais? Pacientes com hipertensão crônica é um fator de risco. Pacientes sedentárias, todas elas... Tem um estudo, cara,
na época que eu era residente, a gente lia muito mais artigo, né? Tinha mais cobrança em cima disso. Tem um estudo escocês, acho que é escocês ou irlandês, que ele bota até gestação ectópica como aumento de risco para tu ter pré-eclâmpsia, sabe? Então, tem bastante fatores de risco aí. O ideal é assim, ó, estilo de vida. Se você tem um estilo de vida saudável, ou então se você estimula isso na sua grávida, desde o começo do pré-natal, a chance de você ter pré-eclâmpsia é muito menor daí. E se a gestante tem uma vez pré-eclâmpsia, nas gestações subsequentes aumenta o risco? É o principal fator de risco. É o principal fator de risco. O principal fator de risco é antecedente obstétrico positivo. Então, eu até estava lendo um artigo ontem isso, que existe um aumento de até 8 vezes em gestações anteriores. Exatamente, de 8 a 10 vezes, se você não se prevenir. Porque como hoje em dia, graças a Deus, a gente tem uma maneira de prevenir isso aí, se você não prevenir, já teve alguma síndrome hipertensiva anterior em outra gravidez, nessa tu tem de 8 a 10 vezes chance de ter de novo. Caramba, é bastante coisa, né? Como tudo um pouco na obstetrícia, né? Então, o fator de risco exatamente. é ter algum evento prévio, na obstetrícia isso é bem relevante, É né? bem relevante, Muito importante os antecedentes obstétricos, né? Por isso que eu cobro dos meus alunos, ó. Exatamente. Tem que perguntar, tem que fazer anamnese. Dos fatores de risco, Gui, acho que o que menos óbvio, às vezes aparece em algumas provas de residência, até isso, é a questão da nulípara multípara. Isso, tem isso também. Nulípara, isso e também não entra só o fato dela ter o primeiro filho. Pode ser o segundo filho de um outro pai também. Tá? É o mesmo conceito, né? Que como é a primeira gravidez dela, ou então a segunda gravidez, terceira, enfim, de um outro pai, encara-se que vão ter antígenos desse pai que vão passar para o feto ali e pode ser encarado como um corpo estranho, alguma coisa estranha, e aí o corpo da mãe pode reagir contra e também tem mais chance de ter pré-eclâmpsia. Assim como fertilização in vitro. É o mesmo conceito também. Fertilização in vitro também é um fator de risco por causa disso. Os métodos que são usados hoje, às vezes com embrião congelado, às vezes com embrião não congelado, tudo isso vai influenciar em termos de apresentar para o corpo daquela mulher mais fatores estranhos a ela. Ela pode reagir mais, né, liberando mais substâncias inflamatórias e gerando a pré-eclâmpsia. Entendi, então a justificativa seria que a multípara está mais sensibilizada. Exatamente, assim. Se for do mesmo pai, então... Entendi, perfeito. E falando nesses mecanismos, qual que é a patogênese da pré-eclâmpsia? Porque a gente sabe que a pré-eclâmpsia é uma doença sistêmica, né? Você mesmo falou que é o que traz de volta, né, a ginecologia, a obstetrícia para a medicina. Exatamente. Qual que é a fisiopatologia disso? Então, a fisiopatologia é o seguinte... Tudo é culpa da placenta, né? A placenta é um órgão maravilhoso. Eu, particularmente, acho o melhor órgão do corpo. Eu nunca vou ter, mas, enfim. Temporários, né? Mas assim, ó... a placenta, ela começa a infiltrar ali no útero por volta de 10 a 12 semanas, né? Então, nesse período, a placenta, ela tem que... As vilosidades coriônicas, elas têm que ter uma profundidade, digamos assim, para ela entrar dentro desse útero. Quando ela tem algum tipo de resistência aí, então a gente fala que é uma má implantação placentária, os vasos costumam ficar muito superficiais, né? E aí isso acaba fazendo com que aumente a resistência placentária, né? Não vai tanto sangue ali. E aí as lesões endoteliais começam a acontecer. Ocorrendo essas lesões endoteliais, a produção de substâncias inflamatórias vai aumentar cada vez mais, vai liberar para o corpo, aí vai para o rim, aí começa a ter lesão, aí sobe pressão. Por quê? Porque o volume de sangue da grávida ele vai subir 50%, né? Só que sobe 50% porque tem para onde ir. A placenta ela vai funcionar como um shunt ali, né? Então ela vai puxar muito sangue. Quando ela não está bem implantada, ela não puxa tanto sangue. Então, ao passo que fica mais volume, né? Em uma mulher que não mudou a estrutura do corpo dela. Então, começa a aumentar a pressão. É lógico isso, né? E para o bebê, embora tenha mais volume circulante, não tem muito volume indo para ele, porque não teve uma placentação adequada. Então, daí ele começa a crescer menos. Então, a mulher apresenta pressão elevada e o bebezinho cresce menos. Então, essa é a fisiopatologia. Tudo começa ali, 10, 12 semanas. Que a gente fala as ondas de invasão trofoblásticas, né?
Porque nada mais é disso. Os vasos espiralados da placenta têm que entrar até numa profundidade ideal nesse endométrio. Perfeito. E acho que uma das palavras-chave aqui é a ativação endotelial que a gente tem. Exatamente. Né? E é até curioso como um mecanismo local que vai gerar hipóxia local acaba gerando uma reação sistêmica, né? A mãe tem uma reação inflamatória sistêmica com uma série de complicações, né? Que clínica pura isso aí. Isso é clínica pura. E pra gente entender também que a placenta que seria o problema, né? Então, depois do tratamento... Isso que eu ia falar. É muito bom saber que a placenta é o problema, porque tratar... tem que tirar essa placenta, enfim. E só contribuindo aqui, antes da gente prosseguir com a relação de fisiopatologia, você falou antes da resposta, né, imunológica. Eu estava lendo ontem, realmente existe a base fisiopatológica, né, da pré-eclâmpsia, ela está relacionada a uma reação imunológica da mãe contra essa decidualização, contra essas ondas trofoblásticas. Porque você está tendo uma invasão ali, né, das artérias. Exatamente. Então, você tem uma resposta imunológica na base fisiopatológica da pré-eclâmpsia. Então, basicamente, pelo que a gente está comentando, a pré-eclâmpsia é uma alteração hipertensiva, né? Exatamente. Então, se a gente for começar a raciocinar em uma paciente com uma possível pré-eclâmpsia, como que a gente pode pensar nos sintomas que ela pode ter, colocando a hipertensão como principal ponto ali, e os demais sintomas, como que a gente pode pensar um pouco nisso? Então, assim, primeiro, a gente tem que ter o conhecimento de que, como tu falou, é uma síndrome hipertensiva, então tudo começa ali com a pressão alta. Então, eu nunca posso banalizar uma elevação de pressão arterial em uma grávida. Nunca posso achar que não é nada. Primeiro, eu tenho que pensar sempre que pode ser. Claro, depois das 20 semanas, né? Conceitualmente, pré-eclâmpsia só pode vir depois de 20 semanas. E aí, eu tenho que ter conhecimento também sobre os órgãos-alvo, né? Não dá para eu pensar que uma dor no joelho e pressão elevada pode ser pré-eclâmpsia. Eu tenho que entender que lesão o rim pode pegar, então pode ter alguma alteração urinária. Eu posso ter alguma alteração do sistema nervoso, então o paciente começa a ficar torporosa, começa a ter algum rebaixamento de nível de consciência. Fígado também é um órgão que a pré-eclâmpsia adora, né? Então, uma dor em hipocôndrio direito, a gente tem que pensar nisso. Mas esses são mais fatores de gravidade, né? A sintomatologia, ela vai se apresentar quando a paciente já não está num estágio leve mais, né? Agora, o ideal é que a gente diagnostique antes desse quadro. Diagnostique pegando uma pressão elevada, solicitando exames laboratoriais a fim de chegar nesse diagnóstico laboratorial. Eu tento não chegar no diagnóstico clínico, né? Tento chegar antes dele, né? Fazer exames e ver que ela tem pré-eclâmpsia antes. Pra gente conseguir prevenir isso, né? Exatamente. E por isso a importância da gente sempre fazer, então, toda a consulta pré-natal, a aferição da pressão arterial, né? Obrigatório. Toda consulta de pré-natal tem que ter a aferição de PA. De uma maneira didática, quando eu estava estudando, eu lembro que eu pensei na pré-eclâmpsia como estágio de pré-fritação. No caso, você ia chegar à eclâmpsia, né? E o HELP seria quando fritou tudo. Então, você não quer que chegue nesse negócio aí. Você quer pegar na pré-eclâmpsia, tem que diagnosticar ali para pegar o estágio de pré-fritação. É difícil tu, na real, é difícil tu prevenir de chegar numa eclâmpsia. Eclâmpsia dá, que tem o sulfato de magnésio. Mas, por exemplo, numa HELP, é difícil tu prevenir que chegue. Mas é muito melhor que, se for chegar, que tu já esteja preparado para agir caso chegue, não seja uma surpresa, né? Sim. Aí, por isso que é bom saber os exames antes. Aquele lugar na carteirinha lá para anotar a pressão tá lá por algum motivo, né? Por algum motivo. Vamos preencher, pelo amor de Deus. Isso aí. E agora pensando assim, especificamente no diagnóstico, né? A gente tem essa paciente com sintomas que pode ser grave, ou tem essa paciente que pode ser mais indolente, assim, não muito sintomática. Pegamos uma paciente com pressão elevada a partir das 20 semanas ali. Como que a gente maneja ela? O que a gente tem que pedir de exame? O que pode ajudar? Então, assim, tudo depende também de onde tu tá, né? Se você tem um especialista para tu mandar, se você tá num posto, se você tá numa UPA, alguma coisa assim. O paciente tem mais de 20 semanas. Apresentou a elevação de PA, eu tenho que descartar a pré-eclâmpsia. Mandatório, sempre, né? Então, assim, a paciente está tranquila, não está com nenhum sinal de gravidade, a pressão não está fazendo pico. O que seria um pico de pressão? Acima de 16 de 160 a sistólica e acima de 110 a diastólica. Então, assim, 15 por 9, 14 por 9, pode ser pré-eclâmpsia, claro, mas ela não está fazendo pico de PA, né? Se ela não está fazendo pico, ela não precisa estar numa emergência, tá?
Claro, considerando que os outros sinais vitais estão estáveis também, considerando que ela está em bom estado geral, né? Não tem nenhuma outra coisa. A única coisa que ela tem é pressão alta. Pressão alta sem pico. Eu posso pedir exames de rotina de pré-eclâmpsia ambulatoriais, desde que eu também não fique 2 meses sem ver, né? O ideal é que a gente consiga ver no mais breve possível, sei lá, 1 semana, até menos, se for possível, né? Mas a gente sabe que na vida prática, às vezes, não dá. O ideal mesmo, 1, 2 semanas, né? O ideal quanto antes. E na vida prática, a gente sabe que 1, 2 semanas é o prazo que a gente vê. Então, eu vou solicitar esses exames e vou tentar chegar nesse diagnóstico. Aí, os exames que a gente vai pedir, focando mais uma vez nos órgãos-alvo. Sempre, né? Então, eu vou pedir ácido úrico, pensando em lesão renal. Inclusive, é o primeiro que aumenta. Eu vou pedir desidrogenase lática, porque ele vai aumentar em caso de hemólise, tá? Vou pedir um hemograma, porque eu também quero ver se tem hemólise, quero ver se tem plaquetopenia. Eu vou pedir bilirrubina, porque caso eu tenha hemólise, vai aumentar a bilirrubina, principalmente indireta nesse caso. Eu vou pedir TGO e TGP, principalmente o TGO, é o que mais vai aumentar em caso tu tenhas uma lesão hepática, né? Vou pedir um parcial de urina, ou urina 1, não sei como é que falam nos outros lugares. Aqui é parcial de urina. Parcial. Exame de urina, enfim. O EAS. O EAS também tem isso. Se a gente começar, vai... Lá no Paraná era urina 1. Falava. Olha só. Eu cheguei aqui e falava parcial de urina, o que é isso? Enfim, aqui é parcial de urina. A gente pede parcial de urina focando principalmente na proteinúria, né? Nas cruzes ali, 1 cruz, 2 cruzes, 3 cruzes, né? E tem um exame que nós obstetras, assim, ó, eu particularmente amo, tá lá na minha cabeceira, quando eu vou dormir eu olho para ele. Relação proteína, creatinina na urina, né? A gente, para não precisar, para estimar o quanto de proteína aquela paciente está jogando fora pela urina. 24 horas daí, né? Isso, senão a gente vai ter que fazer a urina de 24 horas, né? Perfeito. E aí a urina de 24 horas, além de ser um exame que vai demorar, né? 24 horas, ele vai ser um exame que, se a paciente esqueceu e urinou uma vez fora, já perdeu o exame, né? Entendi. Então, essa relação, a gente saber se tem proteinúria é ótimo. E aí, se a gente junta, né? Então, tendo pressão elevada e tendo pelo menos uma alteração de órgão-alvo, tá dado o diagnóstico de pré-eclâmpsia. Perfeito. E no bebê, a gente tem que fazer algum exame específico para avaliar o bebê, alguma coisa assim? Como que funciona nesse aspecto fetal? O espectro de doenças hipertensivas gestacionais que vai afetar o bebê é aquilo que eu comentei um pouquinho antes, é a restrição de crescimento fetal. Claro, né, se a mãe estiver grave, né, obviamente o bebezinho também vai estar. Mas considerando que a mãe está estável, a parte do espectro da pré-eclâmpsia que pode afetar o bebezinho é a restrição de crescimento fetal, que eu vou avaliar com um bom ultrassom, claro, né? E que eu também posso me antever com o Doppler, né? Que é o estudo dos vasos ali, né? Da troca da mãe pro útero, do útero para a placenta pro cordão, cordão pro feto. Então, eu fazendo o estudo Doppler, eu consigo antever e consigo, não digo que prevenir, mas eu consigo estar preparado para caso altere mesmo. Entendi, perfeito. E agora ali, pensando que a gente diagnosticou a pré-eclâmpsia, né? A gente Perfeito. solicitou esses exames, viu que a pressão estava alterada, solicitou esses exames e eles estão alterados. Aí Aí ela tá bem. E ela tá bem, Ok, exatamente. perfeito. Como que a gente lida com essa gestante? A gente classifica ela de alguma forma? A gente tem alguma coisa? Se ela não tá bem, ela tem que estar numa emergência obstétrica, ponto final, né? Isso aí é uma coisa bem... mas não tem emergência obstétrica na minha cidade. Encaminha. É uma paciente potencialmente grave, né? Pré-eclâmpsia pode evoluir muito rápido para um quadro grave, né? Então a gente tem que ter amparo. Se a paciente está bem, tá? A paciente está bem, ela teve o diagnóstico, você conseguiu diagnosticar e ela está bem. Ela vai ter que ser acompanhada num pré-natal de alto risco. O que muda na prática? Consultas uma mais perto da outra, não pode demorar muito tempo para ficar vendo essas pacientes. E os exames, se você for ver pela tabela do SUS mesmo, né, que tem os exames mais contados, assim, quando a paciente está em pré-natal de alto risco, é liberado fazer mais ultrassons, é liberado fazer mais exames de sangue. Então, tem que ter essa classificação de gravidez de alto risco. Então, basicamente, eu vou acompanhar essa mulher mais de perto.
Basicamente, eu vou acompanhar ela mais de perto. Se eu acho que está piorando, eu posso pedir um novo exame, tá? Para saber se... Não para... Antigamente também a gente pensava, aumentou a proteinúria, está mais grave. Não é critério de gravidade mais, então a gente não usa isso. Mas, por exemplo, o TGO dela era bom, agora já não é mais. Então, eu consigo ver que está piorando essa pré-eclâmpsia, embora a paciente está sem sintomas. Está piorando pela piora dos exames. Entendi. Mas não precisa pedir em todas as consultas, não é isso, tá? É só acompanhar mais essa paciente, fazer um bom controle pressórico, deu pico, maternidade também. Então, Gui, a gente pode acompanhar ambulatorial, então. Posso acompanhar no posto de saúde essa gestante. Perfeitamente. E porque acho que essa é uma dúvida muito frequente, né? Principalmente no médico recém-formado ou no posto de saúde. Você vai trabalhar lá e aí aparece uma gestante, tá com proteinúria, a sua tendência é você mandar para maternidade. Gera um medo absurdo, né? Na verdade, grávida gera um medo, né? Se não for obstetra, grávida gera um pavor. Chegou uma gestante na emergência, tu já fica ali, ó. De vez em quando eu tô na emergência obstétrica, uma vez eu recebi uma otite em gestante. Otite pode ir pro ambulatório, pra emergência clínica, não tem problema. Qual é a chance do obstetra ter um otoscópio ali no pré-natal de alto risco? Mas sendo grávida, eles têm muito medo e vai tudo pra emergência obstétrica, né? Tá, entendi. Falando então, essa é a gestante que não tem sinais de gravidade. Mas, Gui, quais são os sinais de gravidade que eu preciso ficar atento enquanto eu estiver acompanhando essa gestante no posto? Primeira coisa, controle de pressão, né? Perfeito. Começou a apresentar pico pressórico, grave, a paciente já está grave, tem que encaminhar para uma emergência obstétrica, tá? Essa é a primeira coisa. Tá. Aí voltamos naquela velha máxima, vamos falar dos órgãos-alvo, né? O paciente começou a apresentar oligúria, por exemplo, doutor, estou urinando uma vez por dia. Pô, gestante é para urinar muito mais, o clírice de creatinina dela muda muito, né? Então, ela urina muito mais, né? Então, tô com oligúria, tem que suspeitar, né? Então, vou fazer exame e vou mandar. O paciente está com algum sinal e sintoma de sistema nervoso, né? Sistema nervoso central, eu digo. Sinal de gravidade também. O paciente teve convulsão, né? Obviamente. Convulsão que não seja por causas epiléticas, né? Sinal de gravidade óbvio. Paciente com dor de cabeça muito forte, é um sinal do sistema nervoso central, né? Uma cefaleia. Perfeito. Paciente com dor em hipocôndrio direito, pensando no fígado. E paciente com falta de ar, assim, desproporcional, pensando em edema agudo de pulmão. Então, esses são basicamente os sinais de gravidade. O que a gente mais vê na prática é pico de PA. Então, por isso que eu tenho que medir pressão. Vamos medir pressão das grávidas. A partir de que valor eu considero esse pico? 160 milímetros de mercúrio da pressão sistólica e 110 na pressão diastólica. Beleza, perfeito. Então, é isso ou associado então a sinais de disfunção, lesão de órgão-alvo, né? Isso, exatamente. Então, tem essa paciente aí que a gente orientou os sinais de alarme e ela acabou indo para o pronto-socorro por algum desses motivos, né? O que a gente tem que fazer nessa paciente para ajudar ela nesse pico hipertensivo ou nessas possíveis complicações aí da pré-eclâmpsia? Isso. Lembrando que a gente vai entrar com antihipertensivo para essa gestante não por causa da pré-eclâmpsia, tá? Mas para evitar que ela tenha pico hipertensivo e evitar as consequências desse pico hipertensivo. Por exemplo, que a maior causa de morte é AVC hemorrágico, né? Então, assim, AVC hemorrágico a gente sabe que mata muito. Então, o paciente tiver um pico de PA muito alto, pode dar um AVC hemorrágico, por exemplo, né? Então, quando eu falo de entrar com antihipertensivo, não é para pré-eclâmpsia. Isso é uma dúvida que os alunos têm muito. Tá com pré-eclâmpsia, vai entrar com antihipertensivo? Não. Eu posso entrar até, mas é pensando na hipertensão, não é pensando na pré-eclâmpsia. Antihipertensivo é uma lei da vida agora, hein? Antihipertensivo não trata pré-eclâmpsia, pelo amor de Deus. Anota isso. Antihipertensivo, né? Trata a pressão. Exatamente, antihipertensivo, tá? Perfeito. Então, os antihipertensivos ambulatoriais, domiciliares que a gente tem é para evitar pico. Se eu internei essa paciente, ela tá com pico pressórico, tá ruinzinho ali, eu vou ter que fazer antihipertensivo geralmente endovenoso. Eu tenho até a nifedipina, que é um antihipertensivo oral, só que se usado de maneira errada pode dar ruim ali, né? Se usar, tem gente que coloca debaixo da língua, joga pressão de 20 para 8. Exatamente, tem outro problema, né? Ali, enfim, não é perigoso. Se não souber usar, pode dar ruim ali. Então, geralmente a gente usa a famosa hidralazina, né? Endovenosa.
Dá para usar a nifedipina também, mas a gente opta por isso. Aí a gente tem que fazer as diluições corretas também, porque não é uma medicação isenta de riscos, né? Quando a gente não sabe usar. E aí a gente vai controlar a pressão dela, né? Para a pré-eclâmpsia em si, é observar, fazer exames laboratoriais e ver se está evoluindo. Não tem o que eu fazer. Eu vou tratar a pré-eclâmpsia, vou dar um remédio para a pré-eclâmpsia. Não tem. Dar o remédio é tirar o bebê, né? Entendeu? Esse é o problema está na placenta. Exatamente. Tá bem. E o sulfato de magnésio, onde que ele entra nesse processo? Toda pré-eclâmpsia grave, como que funciona? O sulfato de magnésio é a coisa mais linda que Deus inventou. Depois do corticoide para amadurecer pulmão, o sulfato de magnésio é... Enfim, o sulfato de magnésio ele é usado para profilaxia de convulsões, que daí é a eclâmpsia, e para tratamento de convulsões. Então, se a paciente abriu o quadro da síndrome hipertensiva com uma eclâmpsia, o que não é raro, principalmente em pacientes de idade não é idade pequena que fala, como é que fala? Pacientes jovens. Jovens. Isso, bem menos de 20 anos. É que eu já estou longe disso, então eu já não sei nem como é que fala. Tu também tá longe, não é com essa? Não ri muito não. Enfim, os pacientes mais jovens, eu já vi várias abrirem o quadro, tá tudo bem para Natal bonitinho aqui, e abriu o quadro com eclâmpsia já, né? Olha só. Então, para tratar a eclâmpsia e para prevenir a eclâmpsia, eu entro com sulfato de magnésio. Aí tem que saber a diluição, os protocolos, né? Tem o protocolo Pritchard, tem o protocolo Zuspan, tem o protocolo Cibai. É sempre bom para os alunos terem uma colinha ali em alguma aba do celular. Na minha época a gente tinha o livrinho, né? Agora é tudo no celular. Facilita muito mais prático, tudo, né? Entendi. Aí é importante também botar o interno e lá, martelar o joelhinho, né? Exatamente. Sempre lembrar que o magnésio, quando está em excesso, ele pode dar arreflexia. Primeiro ele dá hiporreflexia, depois ele pode dar arreflexia e que ele pode dar bradipneia, né? E depois pode dar parada respiratória mesmo, né? E que ele tem clearance renal. Por isso que a gente tem que medir a diurese. Sempre que começou sulfato, tem que sondar a paciente e tem que ver a diurese. Tem que estar acima de 25 ml por hora, tá? Então, se tiver com menos de 25 ml por hora, é um sinal de intoxicação pelo magnésio? Pelo amor de Deus, não é isso, não é essa a lógica. É porque o magnésio é eliminado pela urina. Então, se a paciente não está urinando, todo o magnésio que tu está colocando nela está ficando nela. Se tu continuar colocando, ela vai intoxicar, né? Perfeito. Então, daí ou tu diminui a vazão desse magnésio ou tu hidrata mais essa paciente, vê como é que tá essa função renal dela. Isso é uma coisa de se pensar também. Tá hidratando e não tá eliminando. A função renal dela tá piorando, né? Tem que pensar nisso também, tá? Gui, só para entender, o sulfato ele entra quando eu tenho uma paciente grave, isso? Grave, paciente grave. Ok. Se eu tô pensando que ela pode estar entrando numa eclâmpsia, principalmente cefaleia, a paciente está torporosa, fazendo um pico de PA, tem isso também, já esqueci de falar. A paciente está fazendo um pico de pressão. Eu já fiz hidralazina, primeira dose, segunda dose, terceira dose, não está passando, sulfato de magnésio. Ou fez um pico de PA acima de 18, sulfato de magnésio. Beleza. Ah, doutor, mas ela está ótima depois que a gente baixou a pressão dela aqui, ó, mas ela fez um 19/12. Sulfato de magnésio. Essa paciente tem grande chance de fazer uma eclâmpsia na nossa cara. Beleza. E os cuidados que a gente tem com sulfato são basicamente esses três que tu comentou, né? Os reflexos. Os reflexos. Frequência respiratória. E a diurese. E a diurese. Tem que fazer isso aí para ver se tem chance de estar com intoxicação por magnésio. Perfeito. E o maior cuidado aí, ó. Uma ampolinha aspirada de preferência. Medicamento lindo também, chamado gluconato de cálcio 10%. Porque daí tu vai injetar nessa paciente em bolos, lentinho ali de 30 segundos a 1 minuto, o que é muito difícil de tu controlar, porque tu vai fazer ele, se a paciente estiver com uma intoxicação por magnésio, aí você tá vendo ela quase parando de respirar e tu tem que fazer de 30 segundos a 1 minuto. É torturante, você quer fazer em bolos de uma vez, no né? momento do caos ali, né? Cara, é uma doideira, assim. Eu já usei acho que 2 vezes na minha vida, ainda espero não usar mais.
Esse medicamento, mais uma coisa, questão de prova de residência e tudo, tá? Esse medicamento, ele não faz absolutamente nada com magnésio. Ele não vai baixar o magnésio, ligar com o magnésio. Ele vai estabilizar a membrana plasmática e vai fazer com que não tenha o transporte de magnésio, né? Então, é basicamente isso que ele faz. Então, cuidados com sulfato de magnésio. Tem que estar sempre vendo reflexo. A gente faz mais na prática o reflexo patelar mesmo. Tem que estar vendo a diurese para ver se está eliminando esse magnésio. Tem que estar vendo frequência respiratória e uma ampola de gluconato de cálcio. Beleza. E uma paciente que a gente está atendendo ali no pré-hospitalar, por exemplo, gestante que convulsionou. A droga preferencial, então, também é o sulfato de magnésio. Sempre sulfato de magnésio. A primeira droga que você vai pensar. Depois, se você tiver algum familiar, se você não conhece essa paciente, você vai fazer uma anamnese com o familiar. Porque às vezes uma paciente já é uma epilética prévia, coisa assim, aí você tem que tratar com as drogas para epilepsia, né? Perfeito. Agora, viu uma grávida convulsionando, assume que é uma eclâmpsia. Se não for, depois você trata com outra coisa. Perfeito. Então a gente tratou a hipertensão, a gente preveniu alguma neurocomplicação ali, né, com sulfato de magnésio, e agora a gente tem que tratar a eclâmpsia mesmo. Quando que a gente tem que tratar a eclâmpsia, como que funciona em relação à idade gestacional da paciente, para a gente tirar o problema, que seria a placenta. Exatamente. Então o conceito basicão aí é o tratamento da pré-eclâmpsia é o parto, né? Saindo bebê, saindo placenta, é o máximo que eu posso fazer para tratar ela. Lembrando, mais uma vez também, que eu tirar a placenta é o máximo que eu posso fazer, mas eu não estou eliminando o problema, tá? Até 45 dias a mulher está no puerpério e ela ainda pode ter repercussões. A gente sabe que o puerpério imediato é muito maior a chance, porque ainda tem as citocinas inflamatórias circulando, maior chance de fazer a eclâmpsia e as situações graves, mas até teoricamente 45 dias ainda pode, né? Mas é o máximo que eu posso fazer naquele momento, é fazer o parto. Então assim, paciente com pré-eclâmpsia leve, é aquela paciente do posto de saúde que você viu que estava com uma pressão elevada, fez o exame, deu proteinúria, deu qualquer outra, mas ela está bem, tranquila. Vou levar até 37 semanas, se possível, tá? Perfeito. 37 semanas é quando o bebezinho entra a termo. Então, entrou a termo, o bebezinho está formado, posso fazer o parto. Melhor dos mundos, tá? Paciente que começou com complicação grave, interrompe, estabiliza e interrompe. Mas está com 29 semanas, fez eclâmpsia. Estabiliza a eclâmpsia, cuidados clínicos para convulsão, estabilizou, está indicado interrupção. Independente da idade Isso do feto. Toda gestante que tiver com sinais de gravidade? Não, para os quadros graves. Para os quadros que já estão graves. Já estão graves. Se você tem um sinal de gravidade, eu vou internar a paciente, eu vou acompanhar ela, eu vou tentar entrar com um antihipertensivo para ver se eu consigo não fazer essas mais lesões endoteliais pelo aumento de PA. Agora, se eu tenho um quadro de eclâmpsia, que daí por si só não são sinais de gravidade, é um quadro de fato grave. Se eu tenho o quadro de HELP, que é a hemólise e lesão hepática, eu tenho indicação de interromper. Entendi. Entendeu? E se eu tenho só sinais de gravidade, eu posso tentar levar pelo menos até 34 semanas, né? Exatamente. Até 34 já vai ter um benefício ótimo. Viu que tá corticoide, sulfato. Isso. Até, lembrando sempre também, abaixo de 32 semanas, se tu acha que vai interromper, fazer sulfato de magnésio, pensando não só na mãe, pensando no feto, faz uma proteção neurológica, né? E abaixo de 34, se você pensa que pode interromper, tem que fazer corticoide, né? As 2 doses, faz 12 miligramas depois de 24 horas mais 12, para fazer maturação pulmonar, né? E aí interrompe com 34 uma pré-eclâmpsia com sinais de gravidade, sem sinais de gravidade interrompe com 37. Em casos graves, HELP e eclâmpsia, interrompe no ato. E para interromper, como que a gente faz? Cesárea, parto via vaginal? Essa parte é uma delícia, é uma polêmica. Sempre se pensa, tem que fazer cesárea. Não tem que fazer cesárea. Tem sempre que pensar que cesárea é uma cirurgia. Você vai submeter uma paciente que já está grave a uma cirurgia, né? Então, não é sempre que né? Claro que assim,
Se eu tenho uma via de parto que é muito difícil, por exemplo, se a gente tem uma cesárea anterior, colo está fechado, vai ser uma indução muito difícil, teve uma eclâmpsia, provavelmente não vai responder. Então, a indução do parto, né? Então, eu tenho que usar muito bom senso aqui. Não é indicação de cesárea absoluta, a não ser que eu esteja com algum grau de sofrimento fetal, né? Aí eu tenho que interromper naquele momento, o bebezinho tem que nascer naquele momento, tá? Mas eu mesmo já induzi eclâmpsias várias vezes, né? A gente estabiliza a eclâmpsia, faz sulfato de magnésio e tenta induzir o parto, né? Deu certo? Deu. O que é dar certo? Não é de fato chegar ao parto. A paciente entrou em trabalho de parto, está evoluindo bem, então vamos deixar, não tem problema, não precisa tirar. Agora, por exemplo, estou lá no meu trabalho de parto, teve uma outra convulsão, daqui a pouco vai fritar o neurológico dela. É melhor tu fazer cesárea, diminuir a chance de ter um novo episódio. Questão de risco-benefício, né? Exatamente. Como tudo na medicina ali. Eu não vou negar que a cesárea na prática clínica é a via mais usada, mas a gente não pode pensar que é a melhor via possível, né? Você tem uma alteração hemodinâmica muito grande em uma cesárea e é muito drástica, né? Vai de um ponto para o outro muito rápido. E para o coração não é bom, a paciente já está num estado hiperinflamatório ali. Tu faz isso, não é legal. Tem que pensar risco-benefício. O anestésio deve ficar feliz, né? Adora. Vai entrar uma paciente com síndrome HELP, eles querem chorar. Exatamente. Chorar, É muito manejo, né? Beleza. E Gui, olha só, já que a gente falou de tudo, né, de sinais de gravidade, de pico hipertensivo, quais são as principais complicaçções maternas e fetais para essa gestante? As principais, uma complicação materna bastante importante é óbito. Então tem que pensar nisso. O paciente falou realmente, no AVC, né? Então o paciente pode ir a óbito, principal causa AVC hemorrágico. Segunda causa é edema agudo de pulmão. Tá? Edema agudo de pulmão também é uma coisa que a gente tem que levar em conta. E edema agudo de pulmão é uma sacanagem, porque costuma vir mais no puerpério. Não é nem na gravidez. Quando você acha que está resolvido. Exatamente, quando você acha que está resolvido. Então, é uma paciente que tem que estar vigilante o tempo todo. Perfeito. Tá? Então, das complicações, né? Isso. Eu tinha me perdido. Então, eu já tive uma paciente que, infelizmente, evoluiu para um quadro grave, fez uma CIVD, que é... Olha só. Coagulação intravascular disseminada, né? Uma outra paciente, já vi também, teve uma insuficiência renal crônica, por causa disso, não teve mais o que fazer. Já tivemos paciente que teve que fazer um transplante hepático. Olha só. Então, porque perdeu o fígado, não tem jeito. E da parte fetal, restrição de crescimento é a principal ali, né? Mas, se a paciente estiver grave, o bebezinho vai estar grave também. Sim. Tem que pensar nisso. O que é legal também da gente saber aqui é que os fetos nascidos de gravidezes que tiveram pré-eclâmpsia, no futuro, eles têm maior chance de evoluírem com quadros hipertensivos. Olha só. Tem mais chance de evoluir com obesidade. E as mães, as mulheres que sobreviveram de uma gravidez com pré-eclâmpsia, que graças a Deus são a imensa maioria, elas têm um risco cardiovascular aumentado. Então, não é uma consequência imediata só. É para o resto da vida. É sistêmico mesmo, É sistêmico. Por isso que eu falei que é uma doença clínica. E é uma das principais causas de morte materna, né? Obstétrica. Uma das principais. Aqui no Brasil é a principal causa, ou é porque o Brasil e o mundo divergem nisso. No mundo é hemorragia e no Brasil é doença hipertensiva. Aí a hemorragia vem em segundo lugar. Mas as duas ficam com As duas ficam causas, ali, uma hora uma hora outra. Só que lembrando que a hemorragia geralmente é no período de parto e pós-parto, né? E a pré-eclâmpsia é uma coisa que a gente consegue antever, é uma coisa que a gente consegue tratar, evitar pico pressórico, né? Tá aí a importância do médico generalista saber sobre essa doença. Sim, é muito. Talvez a gente sabe que especialista não é acessível a todos, né? Exatamente. E essa paciente ali, fizemos os cuidados dela, fizemos o parto, não teve complicação, tá no puerpério. Como que a gente cuida dessa paciente no puerpério, haja vista as complicações que podem vir ainda, que você comentou, né? Exatamente. Então, assim,
nasceu o bebezinho, o paciente está lá internada na enfermaria, né? As pacientes que que têm uma gravidez de baixo risco, né? Gravidez que não teve pré-eclâmpsia, geralmente elas ficam de 36 a 48 horas internadas, né? Porque tem o fator fetal também, né? Que não é mais feto, é bebezinho agora, né? Tem que ficar ali, tem que aprender a mamar, tem que... Né? Todas aquelas coisas. Então, já tem um período ali que a gente fica. Geralmente, as pacientes com pré-eclâmpsia, elas precisam de 24 horas se elas não tiverem mais nada, né? Pelo amor de Deus. Geralmente, elas ficam 24 horas a mais para justamente observar se vai mudar algum comportamento, se vai ter um aumento de pressão, né? Porque, como eu falei, principalmente as que passaram por cesárea, tem uma mudança hemodinâmica drástica ali. Então, elas podem começar a apresentar mais picos de pressão, né? Eu já tive que sulfatar puérperas que eu não sulfatei na gravidez, mas em várias vezes. Não foi nenhuma, nem duas, nem 10, nem 20. Várias vezes. Pacientes que não precisaram de sulfato antes, fizeram 18, 19 no puerpério, sulfata também, tá? Sulfato, uma coisa que eu não falei do sulfato, né? 24 horas, sulfata por 24 horas depois do último evento. Então, por exemplo, convulsionou 3 da tarde, comecei a sulfatar. Parou de convulsionar. Não, parou de convulsionar, não. Teoricamente, eu estou induzindo parto, né? Eu vou sulfatar até nascer. Nasceu é o último evento, 24 horas do parto, né? Agora, porque a gente tem que pensar nisso. Depois do parto, sulfatei por 24 horas. Teve uma eclâmpsia de novo? Mais 24 horas. Uhum. E assim vai indo, né? Perfeito. E falar um pouco da profilaxia agora, né? Isso. Como é que a gente faz? Exatamente. Você falou que existem formas de... Não de prevenir, né? Mas a gente tem algumas coisas que a gente pode fazer, né? Isso. Agora, quando eu diagnostico no começo, porque a gente tem também uma definição clássica de pré-eclâmpsia pré-termo e pré-eclâmpsia pós-termo, né? Os pacientes que abrem pré-eclâmpsia depois de 37 semanas, né? Essas pacientes que não tem como prevenir, não tem o que fazer, eu tenho que observar. As pacientes que eu tenho como prevenir são as pacientes que eu rastreei lá no primeiro trimestre. Lá nas 10 a 12 semanas, que é quando aconteceu a primeira onda de invasão trofoblásticas, né? Essa paciente, a gente vai fazer, nesse período de 10 a 12, 10 a 13 semanas, eu vou fazer um Doppler nessa paciente, um ultrassom com Doppler, e eu vou estimar o quanto qual é a resistência da artéria uterina dela. Pensando logicamente, o útero vai ter que ser um órgão que vai ter que receber muito sangue, certo? Então a resistência tem que ser baixíssima, o vaso tem que estar aberto, né? Então, se no primeiro ultrassom lá, 10 a 12 semanas, tá, a placenta implantando, e eu tenho uma uterina fechada, com uma resistência elevada, a paciente tem muito mais chance de abrir um quadro de pré-eclâmpsia pré-termo, abaixo de 34 e depois abaixo de 37, que é onde a gente faz as nossas classificações, né? Então, essas a gente tem por obrigação prevenir, e essas a gente tem como fazer isso, né? Então, a gente vai usar o AS em doses baixas, tá? O AS infantil. A dose ideal é de 150 miligramas à noite, não é à tarde, depois do almoço, né? Que é o mais comum, não é. Por causa do ciclo circadiano, as citocinas inflamatórias, elas são produzidas muito mais à noite do que de dia. Então, é ali que eu tenho que entrar, né? Então, o AS à noite, ele diminui, se usado de maneira correta, em até 80%, tá? De 60% a 80% dos quadros de pré-eclâmpsia. Então, assim, né? revolucionário. Revolucionário o AS mesmo. E o medicamento antigo aí que a gente tem. Exatamente. O medicamento que o SUS fornece, né? Não precisa gastar nada. E as pacientes que têm uma baixa ingesta de cálcio, eu também posso suplementar. Então, se você é paciente que já tem uma boa ingesta de leite, derivados, queijo, etc., beleza, tá ingerindo bem, pelo menos 2 doses por dia, né? Lembrando que é bom deixar o queijinho longe do café, porque senão disputa ali, não absorve bem o cálcio, né? E então, se ela tem essa ingesta, eu não preciso repor esse cálcio, né? Agora, se não tem, é bom repor. Então, AS, cálcio e mudança do estilo de vida, né? Atividade física é maravilhoso para pré-eclâmpsia desde o primeiro trimestre.
Sensacional. Tem que esperar passar o primeiro trimestre. Não tem. Tá? Isso é Às vezes a gestante também. fica com medo de fazer atividade física, Exatamente. Não, minha atividade pelo física contrário, né? é maravilhoso, tá? Diminui inflamação, é ótimo, então tem que fazer também. Então não é só, é isso que eu também friso para as minhas gestantes, né? A gente não pode confiar, jogar a responsabilidade de ter ou não pré-eclâmpsia para o AS e para o cálcio. O paciente tem que fazer a parte dele, né? O paciente tem que ir lá, tem que diminuir ingesta de sal, né? Porque a gente sabe que pode levar ao quadro de hipertensão, aumentou pressão, mais lesão endotelial, e aí começa, né? Tem que praticar atividade física, controlar diabetes. Então, isso tudo faz parte da prevenção também. Fechou, então. Vamos fazer o resumo? Vamos, bastante coisa, né? Bastante coisa, hein? Bastante coisa. Meu Deus do céu. Bom, basicamente, então, começar pelas definições, né? É importante sempre a gente diferenciar, então, quando você tem uma hipertensão prévia, né? Aquela hipertensão que vem antes de 12 semanas, que a gestante já tem, e a pré-eclâmpsia que vai ocorrer lá após 20 semanas, né? Por conta daquele mecanismo fisiopatológico das ondas, né, trofoblásticas, que tem as alterações das artérias uterinas, enfim. Então, ocorreu a partir de 20 semanas, está com exames alterados, sinais de lesões de órgão-alvo, a gente vai pensar em pré-eclâmpsia. É isso, Gui? É isso aí, exatamente isso. Perfeito. Tá indo bem. E falando em fatores de risco, basicamente a gente vai ter a pré-eclâmpsia em gestação anterior, que vai aumentar de 8 a 10 vezes, né? O que é muito importante, então a gente sempre fazer aquele antecedente obstétrico. Hipertensão crônica, gestações múltiplas, né? Você falou que quanto maior, né? A placenta. Exatamente, perfeito. A terapia de reprodução assistida também. As próprias doenças como colagenose, trombofilias também aumentam, né, muito, o risco. Muito. Enfim, a história familiar de pré-eclâmpsia também, muito importante a gente estar ligado nisso. E nos fatores de risco, como o Gui comentou, assim, resumindo, em fatores maternos dessas comorbidades e fatores da placenta, né? Isso. Mais de uma gestação, alguma coisa que altere Exatamente, a importante a gente placenta estar ligado ali. nisso também. Em relação ao quadro clínico, basicamente assintomático, né? Assim a gente espera que seja, né? Assim a gente espera que seja. Tomara, né? Exatamente, que a gente tenta pegar essa paciente antes que ela tenha sintomas, né? O que ela vai apresentar é aquela pressão alta, então a gente vai fazer esses exames de rastreio para que a gente não deixe ela chegar num quadro clínico, né? Que tenha, para a gente evitar o diagnóstico clínico, fazer o diagnóstico laboratorial. Em relação ao diagnóstico, basicamente é a presença da hipertensão associada a algum dos critérios, né? Seja de proteinúria ou disfunção renal, disfunção neurológica, disfunção hepática. O que é importante também a gente sempre estar atento à forma de tratar essa gestante. A gente vai dividir ela numa gestante que tem um quadro de pré-eclâmpsia leve, né? Aquele quadro sem sinais de gravidade que eu posso tratar ambulatorialmente. Isso é um fator importante, eu posso fazer acompanhamento no posto dessa gestante. Mas se ela evoluir com sinais de gravidade, é importante que ela passe numa maternidade, né? Numa emergência, porque ela pode evoluir muito rápido com as complicações que a gente falou. Isso? Isso, e lembrando dos exames importantes para a gente acompanhar essa gestante, né? O parcial de urina, o hemograma, ali as marcadores de lesão hepática, TGO, TGP. Perfeito. E acho que são esses, né, Gui? LDH, ácido úrico, bilirrubina, Hemograma. creatinina, também para saber função renal, são importantes também. Então esse é o combo que a gente vai pedir para o nosso paciente ali. esse É o combo, isso aí. Perfeito, então. Bora fazer uma questão na plataforma para fechar com chave de ouro. Aqui. Bora lá. Vamos testar o Gui agora. Pois é, fiquei preocupado agora, hein? Lembrando uma coisinha antes, que eu esqueci de falar do AS. O AS, o ideal é que tu entre com ele, o ideal não, a janela que tu pode entrar com a AS é de 11 a 16 semanas. Perfeito. Doutor, mas eu tenho uma paciente que ela teve pré-eclâmpsia anterior, ela está com 8 semanas, posso começar o AS? Não, porque eu posso aumentar o sangramento no primeiro trimestre. Então, de 11 a 16 semanas é a melhor fase. Mas ela veio com um Doppler alterado com 20 semanas. Não vai ter benefício entrar com o AS mais. Entendi. Pronto, só esse adentro. Só esse adentro. Altíssimo, né? Aquele risco-benefício, né? Exatamente. Então, uma questão aqui que a gente trouxe, Gui, da USP de Ribeirão Preto, da prova deles de residência. Tá? É uma primigesta de 16 anos, com 32 semanas de gestação, compareceu ao centro obstétrico assintomática, como a gente comentou aqui, com uma PA de 170 por 110. Tendo uma redução de 140 para 90 milímetros de mercúrio após 30 minutos com o decúbito lateral esquerdo. Aí teve uma alteração pressórica, né? Exatamente. E essa paciente foi mantida em observação por 2 horas e na reavaliação ela apresentava uma PA de 150 por 100, ainda assintomática. Foram coletados alguns exames laboratoriais, como a gente já comentou, aquele combo da suspeita de pré-eclâmpsia,
com hemoglobina de 3,3, um hematócrito de 42%, as plaquetas de 85.000, TGO de 25, urina 1 normal sem proteinúria, e uma ureia de 28 e uma create de 0,9. Agora, qual seria o diagnóstico do quadro hipertensivo dessa gestante de 32 semanas de gestação? E aí, gente? E aí, o que vocês acham? Aí que complicou, né? Pô, o USP não brincou também, né? Não, os caras não brincam serviço, né? Exatamente. A gente tem uma paciente, né, com uma pressão elevada, né? 170 por 110. Então a gente tem que pensar aí nos espectros da doença hipertensiva gestacional. Exatamente. Uma das primeiras coisas que a gente tem que ver, como o Gui comentou, é a semana de gestação que essa paciente está, né? Para mais que 20 semanas, a gente pode considerar o diagnóstico de pré-eclâmpsia, né? Só uma atenção para a idade dela. Falei das pacientes jovens, Paciente ó. 16 jovem, anos. exatamente. Exatamente. Então, 32 semanas, 16 anos com uma pressão arterial elevada. Beleza. Então, eu já tenho um risco de ter uma pré-eclâmpsia porque eu passei das 20 semanas, né? Exatamente. Aí A gente tem que ver os exames agora, né? Exatamente. O que pode estar alterado, como o Gui comentou, que são sinais de risco, né, fatores de gravidade para nossa paciente. A função hepática, que era uma das principais que o Gui comentou, aparentemente está normal. Você vê que a questão da USP Isso. nem colocou o TGP, tá vendo? O principal ali é Você o comentou, TGO, né? Perfeito. O TGP também pode aumentar, mas o TGO é o principal. Perfeito. E a famosa proteinúria aqui está ausente. Essa aí é linda, essa questão. Então, Olha só. pré-eclâmpsia não é porque não tem proteinúria. Agora você... essa E pra aí? cair não é difícil, né, Já cara? cair não é difícil. Esse é o ponto, né? Esse é o ponto. Esse é o Pô, ponto. hemoglobina normal, hematócrito ok. Uma creatinina aparentemente tranquila, mas Mas tem a um gente exame tem um valor alterado ali, particularmente que chama atenção ali, E aí? né? É. Plaquetas de 85.000, assim. né? Ou seja, a gente tem uma plaquetopenia, certo? Plaquetopenia na nossa Plaquetopenia, exatamente. Em resumo, uma jovem com mais de 20 semanas, de 32 semanas de gestação, com uma plaquetopenia assintomática e uma PA alta, né? De 170 por 110. O diagnóstico tá na cara. E aí, gente, paciente. Dá pra marcar aqui? vamos de letra D, né? Vamos tentar, né? Desde- Marquei pra nós ver. Eu espero, Show de espero que bola. esteja certo. Colocou sem proteinúria, né? Foi perspicaz ali, ó, sem proteinúria. Exatamente. Mas até 2014 tinha que ter proteinúria. Agora não tem que ter. Proteinúria é um dado a mais, né? É o mais comum, não vou negar, mas não é obrigatório. Tem muita pré-eclâmpsia sem proteinúria. Paciente com pressão elevada, mais de 20 semanas, com plaquetopenia abaixo de 100.000, a gente pode considerar pré-eclâmpsia. Se a plaqueta tivesse 185.000 e a creatinina 1,2, pré-eclâmpsia. Pré-eclâmpsia também. Pré-eclâmpsia. Creatinina de grávida é até 1, no máximo 1. Passou de 1, Olha tá só. ruim, né? Mas é uma questão... Exatamente. sacana, E né? ressaltando. Uma coisa legal de citar de questões é justamente o que a gente sempre fala na MedSimple de que você faz vários raciocínios independente de onde você esteja, né? Você lendo as questões incorretas, as corretas. E aqui uma coisa que eu até gostaria que o Gui comentasse, se ele pudesse, é quanto ao... Pode voltar, Gabi, lá em cima? Quanto à conduta ali tomada, né? Que a gestante chegou com um pico hipertensivo ali de 170 e o médico colocou ela em decúbito lateral esquerdo. Isso é muito interessante. Você já aprende com o enunciado da questão. Então isso é muito legal. Quando eu coloco a paciente em decúbito lateral esquerdo, eu vou liberar o útero de fazer a compressão dos principais vasos abdominais ali. Então eu Perfeito. tendo a melhorar a hemodinâmica dessa paciente. E aí, se eu por acaso tiver um quadro de hipertensão falso, né, eu vou conseguir ver. Então, nesse caso aí, baixou para 14/9, depois subiu de novo. Então, assim, é uma paciente com hipertensão verdadeira. Sempre que você tiver uma paciente com uma grávida acima de 20 semanas, ou seja, o útero está visível ali, ó, chegou com pressão elevada, mantenha ela em decúbito lateral esquerdo para tu liberar a compressão dos vasos e tu mede de novo. Perfeito. Claro que se diminuir muito, tu não vai ficar tranquilão ainda assim, né? Mas já Sim. dá uma tranquilidade um pouquinho maior para tu observar ela, que foi o que eles fizeram O ali. senhor vai também tomar as condutas que for... Como você falou, né? A hipertensão, ela é deletéria, né? Ela é totalmente Então, deletéria. até para você poder encaminhar essa paciente, né? Você ir tomando as medidas que você pode. Isso. E o aprendizado, no caso, fazer depois da observação ainda, né? Exatamente, Então, exatamente. a paciente chegou com um Manter pico, ela ali. né? Fez a medida, fez o decúbito lateral, diminuiu a pressão, mas observa depois por umas 2 horas, que a gente tá falando aqui a questão. Perfeito. E a importância da propedêutica armada aqui na pré-eclâmpsia especificamente, né? Porque a pressão só pode deixar um pouco duvidoso, mas ali a gente pede
todos aqueles exames que a gente falou que são todos importantes para diagnosticar alguma disfunção da paciente e a gente tem um deles alterado. Um fator interessante, até que o Gui comentou antes, né? Quando você pega uma paciente no posto de saúde com uma pressão de 14/9 é uma coisa. Eu posso solicitar ambulatorial os exames, certo, Gui? Exatamente. Agora, se eu pego uma gestante com 170 por 110, eu estou tendo pico pressórico, certo? Pressórico. Essa gestante nem pode aguardar esses exames ambulatorial, ela vai para uma emergência, Exatamente. Nesse tempo aí que ele ficou observando ela, provavelmente ele coletou exames e aí na reavaliação ele viu os exames e viu também a pressão de novo. E tem que, não tá aí, mas tem que ver batimento cardíaco fetal, tem que ver, fazer uma avaliação fetal, porque o feto em sofrimento também indica interrupção, né? Esse é um cenário que pode muito bem acontecer na UPA, né? Muito bem, muito bem. Eu ia dizer isso agora. A paciente comparece ao centro obstétrico, mas essa é a paciente típica do pronto-socorro geral. A paciente, quando não há um centro obstétrico de referência na cidade, essa paciente aí vai para a UPA. E a partir disso que eu tenho que fazer é mandar essa gestante o quanto antes para uma emergência, né? Absoluto. Perfeito. Fechou então, gente. A gente quer agradecer então a sua presença, Gui. Foi um bate-papo muito legal. Acho que deu para aprender bastante. Revisamos quase tudo. Revisamos. A pré-eclâmpsia ela não tem fim, né? Daria para ficar conversando aqui durante muito tempo. Dá para fazer umas 24 horas de podcast. Quase sulfatando. Eu topo, inclusive. Se vocês toparem, eu tô aí. Com certeza. A gente vai querer que você venha outras vezes também para a gente poder conversar sobre outros assuntos, né? A Geo é muito rica e o Gui tem muito para agregar. Com certeza. Isso aí, eu queria agradecer demais mais uma vez. Foi um bate-papo ótimo aqui. Eu adoro falar de pré-eclâmpsia. Adoro falar de GO, né? Adoro falar de GO no geral. Suspeito. Eu acho que é a melhor especialidade que existe. Mas talvez eu tenha um pouco de tendência aí, né? Não tem jeito, um viés aí. Mas assim, falando bem sério agora, a GO é uma especialidade que é uma especialidade básica, né? É uma especialidade que tem que ter a sua devida atenção, porque pacientes grávidas são avaliadas por médicos não obstetras, né? Então, precisamos formar médicos que estejam entendendo de obstetrícia, estejam entendendo de ginecologia. Então, esse bate-papo aqui levanta essa bandeira também de que é importante para o médico geral. Com certeza. Agradecer o convite, dizer que eu estou disponível aí, precisando de mais bate-papos. Opa, show muito de bola. Muito bom. Bastante coisa. Valeu pela presença, Doc. É nóis. Valeu. Valeu, gente. Valeu. Um abraço. Até mais. Muito obrigado. Valeu.